Olá, meu querido irmão e irmã, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu desejo que a paz e as bênçãos de Deus te alcance onde quer que você esteja. Bem, nessa mensagem vamos falar da ajuda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Como podemos receber a ajuda do Espírito Santo? Porque na vida nós temos muitas perguntas. As pessoas procuram muitas respostas e orientação em muitos e diferentes lugares. Assuntos importantes, como com quem devemos nos casar, que carreira devemos seguir, qual é a melhor maneira de criar os filhos. Mas também somos confrontados com centenas de assuntos pequenos, coisas pequenas, decisões como o que devemos e não devemos comer, como devemos interagir com outros, como devemos escolher passar o nosso tempo, e a lista continua. No decorrer da vida, nos confrontamos com muitas decisões a tomar. Decisões pequenas e decisões grandes. E tomar decisões nem sempre é fácil, não é mesmo? A boa notícia é que não precisamos enfrentar essas questões e desafios sozinhos. Jesus Cristo disse que Deus nos enviaria um ajudador, que é o Espírito Santo, para nos fortalecer e ajudar, para nos guiar na vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Veja o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, conforme está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Eu acho muito bonito esse texto. O Espírito Santo quer guiar-nos em toda a verdade. Sim, mas como eu mencionei, não se trata apenas das coisas grandes, assuntos importantes, não. Ele quer nos ajudar e nos guiar em cada pequeno detalhe da nossa vida, não apenas nas verdades da palavra dele, mas também em todos os assuntos, em todas as áreas da nossa vida, sejam em assuntos grandes, sejam em assuntos pequenos. E quer você esteja a tomar uma grande decisão como a de se casar, ou se você deve ou não ter filhos, você pode orar e pedir ajuda dele através do Espírito Santo para te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas você também pode pedir ajuda do Espírito Santo em pequenas coisas, até mesmo numa simples escolha da roupa que você vai vestir para o seu dia. Por que não? Eu sei que posso apelar ao Espírito Santo para que me oriente e me ajude em tudo, exatamente em tudo. Jesus Cristo disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Isso não se refere só à verdade da palavra de Deus, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Podemos contar com a ajuda do Espírito Santo em qualquer assunto, em qualquer ocasião. Mas como eu sempre digo, as pessoas que quiserem receber a orientação de Deus precisam se comprometer a ser um estudante da sua palavra, da Bíblia. Tem gente que acha que não precisa ler a Bíblia. Quanto engano, né? Tem pessoas que pegam a Bíblia, abrem no livro de Salmos e colocam em cima de uma mesa e acham que isso vai proteger a sua casa. Quanto engano. A Bíblia foi feita para ser lida, não para usar como amuleto. Tem gente que acha também que é só escutar os líderes religiosos, os padres, os pastores, presbíteros, anciãos, que ele não precisa ler a Bíblia. Ele apenas precisa ir na sua igreja e ouvir os pastores, que quem precisa estudar a Bíblia é os líderes da sua igreja. Ele não precisa estudar, ele apenas precisa ouvir. Também não é assim. Deus nos incentiva a ler e meditar em sua palavra. Isso está em Salmos capítulo 1, versículo 2. Meditar na sua palavra, dia e noite. É preciso que estudemos a palavra de Deus, que procuremos entendê-la. E sabe por quê? Porque Ele usa a sua palavra como a principal forma de falar conosco. A palavra está repleta da sua sabedoria, instruções e ordens. Está cheia de informação sobre a sua vontade para as nossas vidas. Quanto mais lemos, estudamos e enchemos nossa mente com a palavra de Deus, mais intimamente nos familiarizamos com Ele. E mais fácil se torna saber
quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que ele disse. Quando nos deparamos com várias situações na vida e pedimos a Deus sabedoria e direção, Ele usa o seu Espírito Santo para nos ajudar a lembrar de passagens bíblicas que nos darão uma direção na questão que estamos a resolver. A palavra de Deus tem respostas sobre os assuntos mais importantes da vida. Eu confesso que não sei dizer quantas vezes Deus já me deu orientação ou me disse uma palavra de encorajamento, me lembrando da sua palavra, de um texto bíblico, na hora certa. Quantas vezes eu orei em busca de ajuda e orientação e não muito tempo depois me lembrei de passagens bíblicas que me deram as respostas que eu precisava. Mas isso só aconteceu porque eu li a Bíblia, eu estudei e continuo estudando e lendo a Bíblia. E como você vai se lembrar de passagens bíblicas que te ajudarão a tomar as melhores decisões da vida se você não ler? Querido e querida, Deus faz a parte dele, mas precisamos fazer a nossa. Agora lembre-se, quando você procurar a Deus, Ele pode não te dar uma resposta no mesmo dia, mas pode ter certeza que se você continuar confiando nele, a resposta virá. Ele dará a direção de que você precisa. Se você não tiver uma resposta de imediato, não se preocupe, não desista de procurar a Deus, porque à medida que você se manter continuamente sintonizado com Ele, através da oração, da leitura, do estudo da Bíblia e também por ouvir mensagens bíblicas como essa, que se baseiam na Bíblia, ficará cada vez melhor e mais fácil reconhecer a direção de Deus quando Ele falar ao teu coração. Quando você precisar de ajuda, basta pedir. Pode ser sobre qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. E quanto mais você procurar a ajuda do Espírito Santo, mais descobrirá a sua orientação e capacidade em cada coisa que você fizer. Bem, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a entender um pouco mais da santa e perfeita Palavra de Deus. Eu desejo que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.